Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, que é o poder do propósito no relacionamento. É um assunto muito importante, é muito importante que a gente entenda sobre o poder do propósito, o propósito na vida sentimental, o propósito no relacionamento, o propósito na vida de um solteiro, no namoro, no noivado e no casamento. Tá? Compartilha aí, é só clicar aqui no aviãozinho e compartilhar. Por que eu vou falar sobre esse tema? Porque esse tema é um dos temas que vão estar presentes no nosso curso Deus Une Propósitos. Nós vamos começar em breve o curso Deus Une Propósitos, e o curso Deus Une Propósitos é um curso exclusivo para mantenedores do namoro com propósito. Mantenedores do namoro com propósito são pessoas que mensalmente nos enviam uma contribuição a partir de qualquer valor, a partir de R$10, qualquer valor a partir de R$10, você pode enviar uma contribuição para a gente e você vai receber acesso exclusivo ao curso Deus Une Propósitos, tá? Já tem o curso Começando Certo, que já está pipocando toda quarta-feira ao vivo no YouTube. Já tem o curso Maiores Inimigos do Namoro, e você se tornando mantenedor do namoro com propósito, você vai participar das aulas do Começando Certo, vai participar dos Maiores Inimigos do Namoro e vai participar das aulas do Deus Une Propósito, tá bom? Então olha só, Provérbios capítulo 16, verso 4, diz que Deus faz tudo com um propósito. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Não há nada que Deus tenha feito que não tenha um propósito. Nós precisamos entender que todas as circunstâncias que envolvem a criação de Deus, sejam elas boas ou ruins, cooperam para o bem das pessoas que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Até as piores coisas que aconteceram na sua vida, os dias de maior escuridão, as suas noites mais escuras, que você passou aí chorando, triste, sozinho, abandonado, tudo isso cooperou ou está cooperando para que você se torne uma pessoa de acordo com o propósito de Deus. Não precisa se preocupar com as noites escuras, tempestuosas, não precisa se preocupar com a dificuldade, porque são as dificuldades, são os problemas, são as tempestades que nós enfrentamos que nos preparam, nos fortalecem e nos tornam pessoas preparadas para poder receber aquilo que Deus tem para nós. Quero mostrar a Chechel aqui, dá tchau pra galera, Chechel. Olha lá, a Chechel tá ali, né? O Heitor tá aqui atrás, cadê o Heitor? Heitor, dá tchau pra galera. A Isabela, cadê a Isabela? Apareceu aí? Então, preste atenção. Até os seus piores dias cooperam para a sua vida lá na frente. Eu gosto de uma história muito interessante de um homem que ele era a atração de um circo. Ele era a atração de um circo. Sabe qual que era a apresentação desse homem? Esse homem pegava um boi muito grande e levantava ele. Então ele era considerado um homem muito forte, o homem mais forte do circo. Por quê? Porque ele pegava um boi muito grande e levantava aquele boi. E aí um dia as pessoas foram até ele para poder descobrir qual que era o segredo dele, por que ele pegava aquele boi. Por que é que ele conseguia levantar aquele boi tão pesado? Afinal, era uma coisa que homem nenhum conseguia fazer. Era desproporcional o peso para um peso que um homem comum consegue levantar, né? E aí esse homem, ele simplesmente respondeu. O negócio é o seguinte, quando eu era pequeno, eu trabalhava no curral onde esse bezerro nasceu. E eu tinha que pegar esse bezerro nas costas para poder carregar ele, porque quando ele nasceu, ele teve um problema para andar. Então, desde pequeno, eu acostumei a pegar ele nos ombros e a levar ele. E as pessoas diziam para mim, poxa, você é forte, você está levantando esse bezerro, um bezerro já é pesado. Então, eu pegava ele, colocava ele nos ombros e transportava ele. Aconteceu que de tanto eu fazer isso, eu fui me acostumando com o peso dele. Eu percebi que não importava o quanto aquele bezerro crescia, eu estava me acostumando com o peso dele, então eu conseguia pegar ele. E hoje eu consigo pegar esse boi grande, esse bezerro grande. Por quê? Porque eu me acostumei com o peso dele. Lá quando eu fazia isso, eu achava uma injustiça do meu patrão me colocar para carregar um bezerro. Hoje eu ganho muito dinheiro porque eu levanto o boi. Então presta atenção. Para ele, aquilo era uma injustiça no passado. Ele estava achando que ele estava sendo humilhado, envergonhado. Por quê? Porque ele tinha que levantar um bezerro. Mas aquela tempestade, aquela tribulação, aquele momento difícil na vida dele, fez com que ele ganhasse muito dinheiro no futuro, sendo uma pessoa que fazia o quê? Levantava um boi. Ele só pôde levantar o boi porque ele aprendeu a levantar o bezerro.
Ou seja, aquilo que a gente passa na nossa vida, os dias difíceis, as dificuldades, aquilo que a gente acredita ser uma humilhação, ser um tempo de tristeza, é na verdade Deus nos preparando para coisas maiores, tá? Então segura o seu bezerro, porque Deus tem um boi grande para você carregar aí. Fica firme segurando o bezerro, tolera o dia da tempestade, tolera os dias difíceis, para que Deus possa te levar para o momento em que Ele está te levando. Deus está nos conduzindo por quê? Porque Ele tem um propósito e tudo que Deus faz, faz com um propósito. Tudo o que Deus faz, Ele faz com um propósito, até os dias difíceis. E aí preste bastante atenção. Quando Deus decidiu criar uma mulher para que Adão tivesse uma companheira, Ele não fez isso por acaso. Ele não criou uma mulher por acaso. Ele não criou o primeiro casal por acaso. Havia um propósito no coração de Deus. Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer alguém que o auxilie, uma companheira, que o corresponda. E quando você ouve isso, você acha que o único motivo pelo qual Deus criou uma pessoa para Adão é porque Adão estava sozinho. Não, não, não. Não, não, não. Nós podemos muito bem estar sozinhos, inteiros, felizes, resolvidos. E existe um período da nossa vida em que nós vamos estar sozinhos. Nós não precisamos de uma outra pessoa para a gente se sentir inteiro. A gente não precisa estar em um relacionamento para a gente se sentir inteiro. Adão não precisava de uma mulher para ele se sentir inteiro. O que Deus olha para Adão e percebe é o seguinte. Deus olha para Adão e vê o seguinte. Adão, eu sou suficiente para você, eu sou a sua companhia, eu sou a pessoa com quem você encontra todos os dias no fim do dia e você tem tempo comigo e eu sei que eu sou suficiente para você. Mas acontece que nós estamos em patamares diferentes. Eu sou Deus, você é um ser humano feito do barro. A nossa relação ela é diferente. Nós não somos iguais. Então, Adão, eu vou criar uma pessoa que seja igual a você, tá? Vou criar uma pessoa que seja semelhante a você para que você possa se relacionar com essa pessoa de igual para igual. Afinal, se você percebe que o cavalo tinha a mula, o boi tinha a vaquinha, o macaco a macaquinha, o papagaio a papagainha, todo mundo tinha uma parceira igual, de semelhante espécie. E Deus era suficiente para Adão, mas ele percebe que Adão precisava ter alguém que fosse da sua mesma espécie e que o completasse de uma maneira como só essa pessoa poderia fazer. Deus pode nos completar, nos satisfazer, nos tornar felizes, mas existe uma parte de nós que precisa, sim, em algum momento, quando nós estivermos preparados, quando nós já tivermos aprendido a ser um bom ímpar, encontrar alguém de espécie igual. Então Deus decide criar Eva. Por quê? Porque Adão precisava de alguém da mesma espécie, alguém que estivesse no mesmo patamar, que fosse igual a ele. E aí Deus cria Eva e une Eva a Adão. Havia um propósito pelo qual Deus criou a mulher e a uniu ao homem. E aí Deus nos mostra o propósito pelo qual o homem e mulher se unem. Qual que é o propósito? Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva e a apresenta a Adão, a Bíblia diz que os dois se uniram. E a Bíblia diz assim, por isso o homem deixa o seu pai, a sua mãe, e une-se a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. E aqui Deus está nos mostrando, não só que ele tinha um propósito ao criar uma companheira para Adão, mas também que ele tem um propósito para os relacionamentos, que um homem e uma mulher devem se unir quando eles estiverem prontos para deixar pai, para deixar mãe, quando eles forem suficientes, capazes de sustentar o seu relacionamento, capazes de sustentar a sua casa quando eles forem íntegros, quando eles forem inteiros, e não quando eles dependerem de pai e de mãe para sustentar um relacionamento. Você não deve começar um namoro com o seu pai pagando as suas saidinhas com a sua namorada. Moça, você não deve começar um namoro com a sua mãe tendo que comprar presente para o seu pai, a sua mãe tendo que comprar presente para o seu namorado. Você não deve. Você precisa começar um relacionamento quando você tiver condições de sustentar esse namoro. Você começou um namoro, não tem condições de sustentar ele, seria vergonhoso você aceitar que a sua mãe compre o presente para você dar para o seu namorado. Vergonhoso você comprar um presente com o dinheiro do seu pai para o seu namorado, porque o relacionamento é seu. É você que desfruta do relacionamento. Então você precisa entender que você só deve começar um relacionamento biblicamente de acordo com a vontade de Deus e de acordo com os propósitos de Deus quando você for capaz de deixar seu pai e a sua mãe, quando você for independente,
quando você já tiver sido emancipado no seu relacionamento paternal-maternal. Aí você deve começar um relacionamento. Então nós temos o propósito pelo qual Deus criou Eva, o propósito pelo qual Deus uniu Adão e Eva, e a Bíblia é muito clara ao dizer que dois se unem para que eles possam se ajudar, se auxiliar, crescer, ajudar o outro a levantar, aquecer um ao outro. Tudo que envolve a relação de duas pessoas tem a ver com auxílio, com ajuda, com cooperação. Duas pessoas se unem para fazer o que uma não é capaz de fazer. Em todos os aspectos, duas pessoas se unem o que uma não pode fazer sozinha. Não pode fazer em termos pessoais, em termos sexuais, em termos financeiros, em termos de tudo que você puder pensar. Duas pessoas se unem para fazer o que uma não pode. Duas pessoas se unem para serem o melhor casal, mais disposto, mais envolvido e mais mergulhado nas coisas de Deus. Duas pessoas se unem para poder se aproximar mais de Deus. Duas pessoas se unem para levar uma outra para mais perto de Deus. Duas pessoas se unem para poder serem mais espirituais. Duas pessoas se unem para poder viver em mais santidade. Duas pessoas se unem para auxiliar o outro a ficar em santidade. Se o seu namoro, se o seu relacionamento não te tornou melhor, se o seu relacionamento não te tornou mais santo, mais próximo de Deus, se não te tornou mais fiel a Deus, se não te levou mais para a leitura bíblica, se não causou em você o desejo de orar mais, de passar mais tempo com Deus, de estar mais na presença de Deus, de procurar um emprego para você poder crescer, para você poder bancar o seu relacionamento, se não provocou em você melhora nos estudos, melhora no trabalho, algo errado está com esse relacionamento, porque biblicamente duas pessoas se unem para auxiliar uma outra, para ajudar a outra a crescer. O apóstolo Paulo diz que melhor é casar. Melhor é casar. Salomão diz que melhor é serem dois. Por quê? Porque um pode ajudar o outro. Se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro aquece. O dinheiro de dois é maior do que o dinheiro de apenas um. O cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Portanto, fica muito claro que duas pessoas devem se unir para ajudar, cooperar uma com a outra e fazer a outra crescer. Fora isso, este relacionamento não está de acordo com os propósitos de Deus. Portanto, se você se tornou mais pecador, se você se tornou menos santo, se você está se afastando de Deus, se você está se afastando dos seus ministérios, se você está se afastando da igreja, se você está se afastando da sua família, se você está piorando no trabalho, nos estudos, este relacionamento está dando evidências suficientes de que ele não é de Deus para a sua vida, porque um relacionamento de Deus para a sua vida te faz crescer, te motiva, te impulsiona, te leva a ser uma pessoa melhor, porque o propósito de Deus é que duas pessoas se unem para que elas possam crescer, para que elas possam fazer o que uma não é capaz de fazer sozinha. O propósito, o poder do propósito no relacionamento. Qual que é o poder do propósito no relacionamento? O poder do propósito é quando você tem todo esse entendimento, o entendimento de que você não encontra alguém porque está te faltando algo, você encontra alguém para cumprir um propósito. Eva não entrou na vida de Adão porque estava faltando algo para Adão. Eva entrou na vida de Adão para cumprir um propósito. Então você precisa entender, Deus criou Eva para ao lado de Adão cumprir um propósito. Não foi só porque Adão estava sozinho. Não foi só porque Adão era o único ser que não tinha um par. Foi para cumprir um propósito. Então você precisa entender isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa entender o propósito dos relacionamentos. Dois se unem com visão de se casarem, de deixar pai e mãe para poder se casarem. Portanto, só devem fazer isso quando estiverem preparados para se casarem. E em terceiro lugar, você precisa entender que dois se unem para que eles possam fazer o que um não é capaz de fazer para ajudar uma outra a se tornar uma pessoa melhor. E aí, quando eu digo o poder do propósito no relacionamento, é que eu quero te dizer que propósitos de vida parecidos unem pessoas. Propósitos de vida diferentes separam pessoas. Aqui está o poder do propósito no relacionamento. Quando você tem toda essa visão do propósito, todo esse esboço do propósito, esse background do propósito, entende o que o propósito pode fazer na sua vida e quais são os motivos, as motivações pelas quais você deve ter um relacionamento, e você entende que o propósito traz um impacto em toda a sua vida, você começa a procurar alguém que tenha um propósito de vida parecido com o seu. Um propósito de vida que possa, no mínimo, se encaixar no seu.
Porque se você não faz isso, se você encontra alguém com um propósito de vida diferente do seu, você precisa entender que mais cedo ou mais tarde, o propósito da vida de vocês vai exigir ser cumprido. Ninguém, preste atenção, ninguém consegue ficar sem cumprir o propósito de Deus. Uma pessoa sem cumprir o propósito de Deus adoece, é como um pássaro sem asas. Uma pessoa sem cumprir o propósito de Deus para a vida dela é como um pássaro numa gaiola. Eu estou dizendo porque eu me senti assim. Quando eu não pude, por motivos que me impediram de cumprir o propósito de Deus para minha vida, quando eu, de alguma forma, me afastei daquilo que Deus me chamou para fazer, por causa de decepções, por causa de frustrações, quando eu fiz isso, eu me senti um pássaro sem asas. Eu me senti um pássaro dentro de uma gaiola, porque eu não podia voar, eu não podia fazer o meu propósito, era como se alguém tivesse quebrado as minhas asas. Uma pessoa que não está cumprindo o propósito de Deus para a vida dela, engana-se, ela está enganando ela mesma, está mentindo para a pessoa do espelho, que ela um dia vai ser feliz. Ela não vai ser, ela vai ser a pessoa mais triste do mundo, ela vai ser esmagada pela dor de não estar cumprindo o propósito dela. Deus não aceita que a sua criatura, que aqueles a quem ele criou, aqueles a quem ele dotou de um propósito, aqueles a quem ele deu dons e talentos, vivam fora do propósito dele. Deus permite, mas ele não aceita. O propósito dói dentro do nosso peito. A nossa missão, o nosso chamado, aquilo que nós nascemos para fazer, nos consome. O salmista diz que o amor pela obra de Deus, o zelo pela obra de Deus o consumia dia e noite. Então a razão do nosso sofrimento, a razão da nossa dor é porque muitas vezes nós estamos nos afastando daquilo que Deus tem para nós. Nós somos como pássaros sem asas. Então preste atenção. Mais cedo ou mais tarde o propósito vai pesar sobre a sua vida. Mais cedo ou mais tarde, duas pessoas que se uniram com propósitos de vida diferentes vão sofrer por causa da diferença de propósitos. Porque o propósito nos atrai, o propósito é o que nos impulsiona, nos motiva. E se você não está cumprindo o seu propósito, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Então é por isso que muitas pessoas se separam hoje em dia. É por isso que muitas pessoas que pareciam que tinham tudo para dar certo se separam. Por quê? Porque elas possuíam propósitos de vida diferentes. Elas possuíam missões, chamados diferentes. E o chamado ele é mais forte do que tudo. O propósito é mais forte do que tudo. É mais forte do que tudo. É por isso que o apóstolo Paulo muitas vezes diz que ele abandonou tudo por causa de Cristo. Ele abandonou o orgulho, abandonou o ego, abandonou as riquezas, abandonou o conhecimento, abandonou tudo aquilo que ele tinha. Todo o aprendizado como fariseu da tribo de Benjamim, judeu de judeu, um cara com dupla cidadania romana e israelita, um cara com todo o conhecimento. Ele disse que tudo isso era considerado como lixo a fim de ganhar Cristo, a fim de fazer aquilo que ele foi chamado para poder fazer. Então o propósito da sua vida ele é muito importante, porque ele é a razão pela qual Deus te enviou para essa terra. Foi por isso, Deus olhou para essa terra e entendeu que faltava alguém nessa terra. Ele entendeu que faltava você nessa terra e que faltava alguém para cumprir uma missão específica. E esse alguém era você. Não importa se você, por algum motivo ou circunstância dessa vida, alguém tenha dito que você é um erro, uma obra do acaso, se você foi só uma relação sexual de carnaval, um fim de semana na vida dos seus pais. Não importa se você foi, não sei qual foi a circunstância do seu nascimento, o que você ouviu durante a sua vida, o que as pessoas te disseram, se as pessoas acreditam ou não acreditam em você, se elas duvidam de você. O que eu quero te dizer é que Deus acredita em você e acredita tanto que Ele te enviou a essa terra porque Ele percebeu que faltava alguém para cumprir o propósito pelo qual Ele te enviou para essa terra. E aí ele faz as coisas loucas nesse mundo. A Bíblia diz que ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Ele chama aquilo que não é para confundir aquilo que é. Então muitas vezes o seu nascimento, as circunstâncias do seu nascimento que diriam que você não seria ninguém, que você não nasceu para ser feliz, que você não nasceu para fazer, que você é questionado, que as pessoas duvidam de você, não acreditam em você. Muitas vezes o fato de você não ter uma aparência que mostra para as pessoas que você é capaz, ou as suas limitações, as suas fragilidades, na verdade, é Deus te mostrando que a graça dele te basta, e não importa as suas fraquezas, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, e é graças ao poder dele que você é forte, é graças ao poder dele que você pode, é graças ao poder dele que você pode. Então preste atenção, ao procurar alguém
para poder se relacionar, procure alguém que tenha um propósito de vida que se encaixe no seu. Um empresário e uma missionária não podem se unir. Por quê? Porque a missionária tem asas, o empresário tem raízes. Um médico local não pode se unir com um médico, por exemplo, que nasceu para fazer missões humanitárias. Por que ele não pode? Porque o médico local ele precisa estar no consultório dele. O médico que nasceu para fazer missões humanitárias, ele viaja o mundo. Não dá para essas duas pessoas se unirem. Um ministro de louvor, ele terá, ministro de louvor no sentido de um ministro de louvor que ministra semanas, que sai de casa para poder ministrar, que viaja, ele terá dificuldade para poder se unir a uma pessoa que não tem o mesmo chamado que ele, porque os dois podem não se acompanhar. Uma pessoa que, por exemplo, eu conheci recentemente uma moça que ela tinha um cara aparentemente elegante, bonito, rico, que estava interessado por ela. Ele chamou ela para poder jantar, ela foi para poder jantar com ele. E aí lá durante a conversa, esse cara perguntou para ela assim, o cara contou para ela que estava procurando uma esposa para poder viajar o mundo inteiro. O cara tem muito dinheiro, pensa, o cara tem muito dinheiro. E ele disse que estava numa fase da vida dele que ele estava procurando uma esposa para poder conhecer o mundo com ele, para poder viajar o mundo inteiro com ele. E aí ele virou para ela e falou com ela assim, qual que é o seu sonho? Ela disse assim, meu sonho é ser delegada da Polícia Civil. Aí ele falou assim, o quê? Meu sonho é ser delegada da Polícia Civil. Aí ele perguntou para ela assim, tá, mas você abriria a mão desse sonho para poder viajar o mundo comigo? Ela disse, não. Ele falou assim, mas como assim? Eu tô te chamando, querendo que você seja minha esposa para você viajar o mundo inteiro comigo. Ela disse, então eu não nasci para ser sua esposa, porque eu nasci para ser delegada da Polícia Civil e eu prefiro ser delegada da Polícia Civil do que viajar o mundo. Então, tipo assim, ele percebeu que os dois não tinham um propósito de vida parecido e ela estava firme no propósito da vida dela. Ela entendeu que mais cedo ou mais tarde o propósito ia pesar, o chamado ia pesar. Então você não pode ser irresponsável ao ponto de começar um relacionamento com uma pessoa que tem um propósito totalmente diferente do seu, pensando que mais cedo ou mais tarde isso não vai cobrar, não vai virar dívida, não vai vir o boleto disso. Entende? Você precisa entender que mais cedo ou mais tarde vai vir a cobrança. Não seja responsável de entrar em um relacionamento sem antes descobrir o seu propósito e perceber se o propósito da vida da pessoa com quem você quer se relacionar é no mínimo compatível com o seu. Te dar um exemplo. Eu, Júnior, eu sou o cara que faz palestra, que fala, que viaja. A minha esposa, a Michelle, ela é a pessoa que intercede, é a pessoa que me ajuda na criação dos meus filhos e agora ela está junto comigo, fazendo lives aqui junto comigo, fazendo curso, começando certo. Nosso propósito de vida, ele é semelhante, ele é parecido, ele se encaixa. Por quê? Porque nós dois nos apoiamos. Agora, duas pessoas que não se apoiam, duas pessoas que têm propósitos de vida diferentes terão muita dificuldade de ficarem juntas. Muita dificuldade. Porque uma vai estar indo para um lado, outra vai estar indo para o outro. O propósito muitas vezes vai nos levar para um caminho e o propósito da vida do outro vai levar ele para outro lugar. Então preste bastante atenção. O pessoal está querendo o contato do varão que quer viajar o mundo aí. Misericórdia, sai fora, varoas. Calma, calma. Fica calma, sossega o facho, tá? O pessoal querendo contato aqui, Michele, do varão que está querendo viajar o mundo aqui. As varoas estão interessadas nele. Aí, Heitor. Hein, Heitor? Passar o contato para as meninas, Heitor? Pode não, meninas. Então preste atenção. Uma hora ou outra, se você se unir a uma pessoa que tem um propósito de vida diferente do seu, é possível que vocês se vejam numa bifurcação, tendo que escolher em seguir cada um em direção à sua chamada, ao seu propósito, ou seguirem juntos. Inevitavelmente, duas pessoas que querem seguir juntas, tendo propósitos diferentes, elas vão ter que abrir mão do propósito, ou elas terão que abrir mão do relacionamento para poder cumprir o propósito da vida dela. Preste bastante atenção, porque existe um impacto, um poder muito forte no que diz respeito ao propósito. Você gostou desse assunto? Então eu recomendaria você a ler o meu livro Deus Une Propósitos. Já adquire ele, porque em breve nós vamos começar o curso Deus Une Propósitos, e ter esse livro em mãos vai ser uma ferramenta muito boa para você. Vai ser muito importante para você. Logo no dia 2 de novembro, nós daremos início ao curso Deus Une Propósitos. Eu vou falar sobre o poder do propósito na vida do solteiro,
O poder do propósito no namoro, o poder do propósito no noivado, o poder do propósito no casamento, o poder do propósito na vida ao longo prazo. Vou falar o que é propósito, o que é propósito de vida, o que quer dizer Deus une propósitos. Tudo isso eu vou falar no curso Deus une propósitos. Basta você acessar o nosso site ncpoficial.com.br/loja. ncpoficial.com.br/loja. Pessoal, não adianta querer comprar o curso, tá? Eu não vendo o curso. Eu não estou vendendo o curso. Para você participar dos cursos do nosso ministério, basta você se tornar um mantenedor do nosso ministério. E aí não adianta você ir lá no meu WhatsApp e falar assim: ah, eu só quero o curso, eu só tenho interesse no curso. Se você não tiver interesse em nos abençoar, eu também não tenho interesse em te abençoar. Não tenho. Eu tenho interesse em abençoar as pessoas que querem abençoar. Porque olha só, as pessoas muitas vezes elas querem o curso. Eu não sou vendedor de curso. Eu não estou vendendo um curso. O que eu estou fazendo é abençoando as pessoas que nos abençoam. A gente já abençoa milhares, milhões de pessoas todos os dias fazendo conteúdo gratuito. Todos os dias a gente faz conteúdo gratuito para poder abençoar vocês. E eu decidi abençoar os nossos mantenedores, que são pessoas que nos enviam uma oferta mensal, contribuem com o nosso ministério, que impulsionam o nosso ministério. Então assim, eu não quero vender curso, eu não vou vender curso. O que eu estou fazendo é abençoando as pessoas que nos abençoam. Então se você deseja abençoar o nosso ministério, faça isso. Torne-se um mantenedor, tá bom? O desejo do nosso coração é isso, é abençoar o máximo de pessoas possíveis. Mas para isso a gente precisa de contribuição, a gente precisa de pessoas que entendam o nosso chamado, que entendam a nossa... que acham assim, esse ministério é relevante, eu vou abençoar esse ministério. E aí para você se tornar um mantenedor, basta você enviar um direct, basta você enviar uma mensagem pelo WhatsApp, que a gente vai responder como você se torna um mantenedor do nosso trabalho. Tornando-se um mantenedor do nosso trabalho, você vai ter acesso ao curso Maiores Inimigos do Namoro, ao curso Começando Certo e ao nosso próximo curso, que é o curso Deus Une Propósitos, que começa no dia 2 de novembro. Vai ser impactante. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Gostou da live? Clica aqui no aviãozinho, ó, espalha para todo mundo. Espalha para todo mundo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Beleza? Pessoal, beijão. Tchau, tchau. Deus não une pessoas. Deus une 2 propósitos, 2 missões e 2 chamados. Não se esqueça disso. Tchau.